fixado na apresentação. Né? Aí. Só me deem um retorno. Vocês estão vendo aí, na tela inteira, né, o Spring, é isso? Isso. Sim. Perfeito. Bom, o banco de dados está montado como o de vocês, né? Eu dei o nome lá, Ilha Solteira, né? O meu projeto aqui eu dei o nome de município, né? Eu trabalhei aqui com o UTM, né? Com projeções planas, né? Que vai estar em metros. Usei o Datum WGS 84, que é universal. Esse conjunto de coordenadas aqui do retângulo envolvente é aquele que está na apresentação lá em PDF, na aulinha de vocês lá. Está lá no material de vocês. Ou vocês podem utilizar esse valor, ou como a maioria fez, né, pegou no próprio Google Earth, que também está correto. Tá? Eu vou deixar o Google Earth aberto aqui, para depois a gente mostrar aqui como que faz isso. Então, a ideia agora é a gente importar, jogar imagens aqui para dentro. Tá? Eu tenho aqui uma pasta de imagens de satélite. Só fechar isso aqui. Olha lá, eu tenho aqui, eu já baixei as duas que tá como atividades para vocês baixarem, mas eu tenho aqui Cibers 4, que vocês baixaram na semana passada, eu já descompactei a pasta, tá? E eu tenho aqui a Landsat 8, né, que também foi a que vocês baixaram, e vocês também têm elas aí, então depois dá para fazer o de vocês tranquilo, tá? Bom, é o seguinte, dentro do Spring, eu posso fazer o seguinte, né? A maneira mais fácil de importar é importar diretamente, como eu falei, porque ele vai tentar entender as coordenadas que já estão na imagem e jogar ela aqui para mim. Só que muitas vezes eu tenho algum problema e ela pode vir deslocada, eu vou ter que fazer a conferência, tá? Então, geralmente, o que eu faço? É uma dica, mas não precisam seguir, tá? Eu sempre jogo como primeira imagem uma imagem do Cibers 4, de qualquer área que seja. Por que Cibers 4? Porque o Spring... para quem não sabe, né, o Cibers 4, a série Cibers, né, essa sigla significa China, Brasil, Enhanced Resources Satellite. Tá? É uma parceria China-Brasil, o Brasil faz o satélite, China faz o foguete e lança e põe em órbita. Tá? E a parte brasileira é do INPE, então é da mesma, né, do mesmo órgão que faz o Spring. Né? Então ele tem aqui um assistente de importação específico para a imagem Cibers, que vai facilitar a vida de vocês o máximo. Tá? Eu nem vou falar de outros SIGs, principalmente porque vocês, a maioria, nunca trabalharam com outros SIGs. Os processos são diferentes. Esse processo no Spring, de jogar a imagem, ele é muito detalhista, só que depois você não sofre com erros. Tá? De deslocamento, de eu estar trabalhando com várias imagens e cada uma está se referindo a um local. Tá? No Cibers, não. No Spring, não. Eu tenho que deixar isso bem claro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que vocês depois vão repetir, é fazer essa importação, né, dessas imagens Cibers que a gente baixou. Tá? Eu não sei, mas eu acho que numa das videoaulas que tem lá, né, aquela que é para ver todas as funcionalidades do programa, tem uma hora que eu falo aqui que o Spring ele vem com algumas categorias prontas, né? Se eu vier aqui, ó, nesse ícone, que se chama modelo de dados, ele vai mostrar aqui para mim, ó. Então, ele já traz pronto, assim que eu instalo, uma categoria de cada, tá? Que já me permite jogar qualquer informação ali dentro. Tá? Então, eu tenho uma cadastral, tenho uma imagem, tenho uma MNT, tenho uma rede, tenho um matemático, tá? E eu posso criar as minhas, tá? Por que é importante criar, né? Não deixar essa daqui? Porque eu já crio ela com o nome do satélite que eu vou jogar, por exemplo. Eu já deixo ela personalizada. Então, o que vocês vão fazer? Vamos criar uma categoria que se chama Cibers 4. Né? Para quê? Para justamente vocês adicionarem as imagens do Cibers 4 lá. Tá? Então, vou colocar aqui Cibers 4. Tá? Que tipo de modelo que ele é? Ele é uma imagem. Então, quando ele criar, eu só vou poder jogar imagem dentro dele. Tá? Venho aqui em criar, olha lá, ele já criou. Venho aqui em executar e posso fechar. Tá? Se eu voltar aqui, ó, no modelo de dados, olha lá, já está lá. Então, na hora que eu for jogar as minhas imagens, ele vai perguntar aonde que eu quero jogar. Tá?
E eu digo, ele vai perguntar onde, por quê? Porque eu tenho duas categorias de imagens que poderiam receber essa imagem. Tá? Então, eu fiz uma específica. Quando eu for fazer a importação do Landsat 8, eu vou criar uma Landsat 8 para ficar bonitinho, não misturar nenhuma imagem de um satélite com o outro. Tá? Então, beleza. Essa é a hora que quem tem os computadores mais fracos vai sofrer um pouco, mas não tem problema. Tá? Então, a gente vem em arquivo, assistente, importação de imagens em Cibers, ele vai abrir essa janelinha, eu venho para o próximo aqui, venho nesse sinalzinho de mais para adicionar as imagens, tá? Você só confere, tá? Eu venho aqui, ó, nas imagens de satélite, aqui já está certo, porque eu já fui lá na área de trabalho, imagem de satélite, Cibers 4, tá? Eu já vou selecionar todas, não tem problema, tá? Abrir, olha lá, estão todas aqui, não preciso fazer mais nada. Venho aqui em próximo. Ele só vai conferir aqui, ó, o banco de dados é esse, Ilha Solteira? É esse mesmo. Então, pode ir para o próximo. O projeto é o projeto município? Eu só tenho um projeto dentro dele, então só tem ele, olha lá. Tá? Então, é isso mesmo. Próximo. Em que categoria você quer jogar? Lembra, ó, ele está puxando automático aqui essa categoria imagem, mas eu criei uma. Então, eu vou jogar na que eu criei, olha só que beleza. Vai ficar tudo divididinho, tudo, né, certinho. Próximo. E o último próximo aqui, olha lá, executar agora. Tá? Olha, essa informação é importantíssima. Existem dados fora da área do projeto. Ele está perguntando se quer que expande a área ou não. Lembra que vocês definiram, né, o retângulo envolvente? Uns ficaram menor, outros maior, mas não importa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa cena de satélite que vai vir, essa imagem de satélite, ela pega uma área muito maior do que, né, aqueles limites. Pode ser que ela seja menor que a área, mas ela está ultrapassando um dos limites. Ele está perguntando para você se você quer expandir. Se você expandir, vai vir a imagem inteira. E se a sua área de interesse for pequena, você vai perder todo aquele... Não adiantou nada ter definido, né, o retângulo envolvente, porque vai vir muito mais imagem, sendo que você precisa só de um pedaço. Tá? Então, nessa informação aqui, vocês vão clicar não. Eu não quero expandir a área, eu quero que só jogue dentro da área que eu defini quando eu criei o projeto. Ok? Aí vem aqui não. Agora é a hora que ele vai processar. Leva alguns segundos e, dependendo do computador, alguns minutos. Depois, se vocês me falam como que foi no de vocês. Tá? Importação realizada com sucesso, beleza. E as imagens estão aí. Aí você fala, poxa, professor, tão fácil, né? Você me assustou com aquele monte de informação, né? Mas é a primeira etapa. E a primeira etapa que a gente precisa fazer agora é a conferência, tá? Aqui, vocês vão ter uma aula mais específica quando forem fazer classificação de imagem, tá? Aqui, só mostrando para vocês ver a banda 5, 6, 7 e 8. Para esse satélite, é a banda do azul, a banda do verde, a banda do vermelho e infravermelho próximo, tá? Se eu quiser ver a composição como eu vejo, né, comumente com o meu olho nu, o que eu faço? Na banda do azul, que é essa primeira, eu vou jogar a corzinha azul aqui, ó, B de blue, tá? Na banda 6, né, que no caso é a verde, eu vou jogar a green, né, G de green, que é a verde, tá? E na banda 7, eu vou jogar o quê? Eu vou jogar o R de red, tá? Essa vai ser a composição, que é a composição natural que a gente enxerga, tá? Vai ter uma aulinha, antes da classificação, que é só a parte de contraste. Por que aplicar um contraste é bom? É igual o contraste da televisão. Eu preciso melhorar essa imagem aqui. Se vocês estiverem vendo aí, vai ver que está bem escuro, eu não consigo distinguir nada, tá? Então, depois de fazer essa composição aqui, eu não vou misturar a infravermelho, deixa para quando a gente for mexer com classificação, tá? Quando eu for fazer essa composição aqui para verificar se a minha imagem está no local certo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em imagem, tá? Eu venho aqui em contraste, tá? Esse contraste ele vai melhorar a qualidade da minha imagem, tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o mouse aqui, ó. O comportamento registrado é esse daqui, ó. Tá? Aqui onde ele está estável, né, com um platôzinho, eu não tenho informação, e nem aqui. Então, o que eu faço? Eu venho nesse ponto aqui com o mouse e dou um clique com o botão do lado esquerdo do mouse. Tá? Depois eu venho nesse outro ponto aqui e clico com o botão do lado direito agora. Então, ele fez uma dispersão. Tá? Ele fez essa dispersão para a banda do vermelho. Observe que aqui é vermelho. Tá? Então, eu preciso mudar agora, fazer para as outras 3. Eu venho aqui no canal, agora faço para o verde, do mesmo jeito. Venho aqui no início do comprimento dele aqui, ó, quando está começando essas barrinhas, não importa, pode ser um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, não tem importância. Tá? Clico aqui com o botão do lado esquerdo e aqui com o botão do lado direito. Tá? Mudo aqui o meu canal para o agora azul e faço a mesma coisa. Tá? Esse comportamento que vocês estão vendo aqui são diferentes de cada um desses canais. Por quê? Porque cada um está captando um comprimento de onda. Só isso, tá? Ó, eu posso clicar aqui, um pouquinho mais longe, não tem problema. Ó, tá? O importante é iniciar aqui o mais próximo possível do início. Tá? Aqui, desse lado, sempre com o botão do lado esquerdo. E aqui com o botão do lado direito. Né? Então, ele vai ter que ter esse comportamento aqui. Feito nos 3, para as 3 cores, eu venho aqui aplicar. Tá? Agora eu já estou com a imagem mais clara, né? Consigo visualizar melhor. Tá? Do jeito que está aqui, ou eu posso sair, tá? E manter essa combinação, ou eu posso salvar ela como sendo uma única imagem. Tá? Eu recomendo que vocês salvem ela como uma única imagem, por quê? Porque vai facilitar. Depois eu não preciso ficar aplicando novamente esses contrastes que eu estou fazendo. Como que eu salvo? Eu venho aqui, clico em sintética, tá? Ele vai fazer a síntese dessas 3 imagens juntas e vou dar um nome para ela. Tá? Eu vou colocar Sint mesmo. Tá? Clica em salvar, ele vai processar ela, tá? E posso fechar. Quando eu fechar, ele vai perguntar se eu quero manter o contraste. Eu não preciso mais manter, porque eu salvei uma outra. Tá? O que eu vou fazer? Tá vendo que ele voltou ao normal? Por quê? Porque eu não salvei o contraste. Tá? Eu vou desabilitar as que eu carreguei. E agora eu tenho uma única, como se fosse uma única imagem. Olha lá, ó, sem precisar fazer aquela combinação que eu fiz anteriormente. Tá? Para quem não conhece, ou para quem já conhece Ilha Solteira, né? Ilha Solteira está aqui, né? A área urbana. Né? Cadê a Unesp aqui? Bem no centro da cidade. Observe, né? Essa é uma imagem de resolução de 20 metros, então eu não vou conseguir enxergar nada. Cada pixel desse representa aí 20 por 20, né? 400 metros quadrados. Então, tudo que estiver ali dentro fundiu numa única cor. Né? Então, não tem como eu realmente conseguir ver detalhes. Tá? Mas para áreas grandes, onde a minha ideia é calcular área de vegetação, área urbana, corpos hídricos, né, eu teria isso daí. Tá? Ilha Solteira, o que mais que a gente tem aqui? Minha querida Pereira Barreto, eu estou aqui agora, né? A nossa prainha aqui, para quem não conhece, pode vir visitar. Tá legal, gente? Beleza, então a imagem está ali. A próxima etapa é eu conferir se esse conjunto de imagem que chegou aqui para a gente, se ele está certo, tá? Se as coordenadas batem. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, né, nessa barrinha aqui, e peço para ele mostrar as coordenadas planas. Tá? Assim que eu fiz isso, se vocês observarem aqui embaixo da tela, ó, né, eu tenho x, que é longitude, né, no eixo x, e y, que é latitude no eixo y. Olha lá. Conforme o movimento, eu vejo isso. O que eu preciso? Eu preciso conferir com uma informação que eu sei que está adequada. Eu posso conferir, por exemplo, com o Google Earth. Né? Eu já deixei aqui mais cedo salvo alguns pontos, né, de conferência para vocês, para a gente conseguir avaliar. Observem que aqui no meu Google Earth também está lá. Ó. Aqui é a longitude, né, no caso aqui é a coordenada x. Tá? Aqui é o fuso 22, a gente já viu isso na aula passada. E aqui a coordenada y, né? Então, conforme eu mexo,
tá? Ele muda. Pois bem, como que eu faço isso? Primeira coisa, eu preciso localizar, na minha imagem que eu acabei de jogar lá dentro, do Spring, um ponto que seja fácil de eu achar lá no Google Earth, né? Então não tem como eu pegar no meio do mato sem nada, sem nenhum ponto de referência. Então, Ilha Solteira é bem legal, tem bastante coisa interessante. Eu peguei logo aqui, ó, essa lagoa, tá? Tá vendo? Eu venho aqui nessa lagoa, que é fácil de eu achá-la aqui no Google Earth, ó, ela já está aqui, vendo? Tá? Olha lá. Essa questão espacial, logo vocês vão ficar craque nisso, é só começar a mexer todo dia. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma coordenada bem aqui, ó, tá? Situei o meu mouse aqui nesse ponto e anotei esse conjunto de coordenadas aí, tá? Pode ter uma pequena diferença porque eu anotei de manhã, então talvez um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tá? Lembrando que aqui eu tenho uma resolução maior do que no Google Earth, então vai ter uma pequena diferença. Coisa de metros, tá? Então, no meu que eu anotei de manhã, deu 463, né? Ali deu 320, mas o meu que deu 292,4. E de Y deu 7727, 379, tá? Pouquinha coisa de diferença, porque se eu mudar um pouquinho para cá, ele já muda, tá? Eu peguei, mas peguei bem nesse ponto aqui, bem nessa quina, sabe? Nessa aresta formada aqui, ó, nesse canto. Porque é mais fácil de eu achar lá no Google Earth. Então, quando eu fui aqui no Google Earth, né? Esse dado aqui eu já anotei, deixa eu ver se ele me aparece aqui as propriedades dele. Olha lá. Deixa eu ver para vocês, ó. No meu que eu anotei no Spring, na coordenada X de longitude deu 463,292. Aqui deu 291. Perfeito. Tá? Não está dando nem um metro de diferença. Perfeitíssimo. Nem eu imaginei que ia dar essa aproximação. Tá? A gente pode trabalhar, deixar aceitável aí, até mais ou menos 2 pixels. Se essa resolução da sua imagem for de 20 metros, então até 40 metros de diferença vai ser aceitável. Tá? Então, quando vocês forem fazer a conferência, ficou 10 metros, mais ou menos, né, com um ponto de referência lá, com um ponto no Google Earth, não tem problema, porque aqui no Google Earth eu consigo fazer a localização do ponto muito facilmente, porque a resolução é muito boa, é muito grande, né? Já lá no Spring não é. Aquela imagem, essa daqui do Cibers, é de 20 por 20. Tá? Então, eu peguei um ponto, bateu em cima. O segundo ponto que eu peguei, né, foi aqui na estação de tratamento em Ilha Solteira. Não sei se vocês conseguem enxergar a lagoa de tratamento, é essa daqui. Tá? Então, eu vim bem aqui, esse segundo ponto, né, vim aqui nessa quininha aqui, nessa aresta, dessa área aí, né, da lagoa de tratamento, e peguei as coordenadas. No caso aí, 462,391. O que eu peguei de manhã foi 462,370. Pouquinha diferença. Tá? E no Y, 7742,207. Aqui no meu está aparecendo 204, na tela de vocês aí. Então, pouquíssima diferença, tá? Só para mostrar que eu consigo achar o mesmo valor lá no Google Earth. Volto lá para o Google Earth, né? Vou lá buscar essa área de tratamento de esgoto. Eu já coloquei o pontinho hoje mais cedo. Tá? Vou aqui clicar em cima dele com o botão do lado direito, em propriedades. Então, vamos ver. No Spring, no X, ele tinha me dado 462,370. Olha lá, em cima, gente. E do Y tinha dado 7742,207. Tá? Tudo bem? Então, ele está dando pouquíssima diferença. Então, é isso que eu quero que vocês façam assim que jogarem uma imagem por uma importação direta. Peguem 1 ou 2, 3 pontos de referência. Tá? Aqui, no caso, eu peguei 3 pontos de referência. Ó. Tinha pegado aqui essa lagoa, né? A estação de tratamento, e eu tinha pegado aqui, ó, fora da área, né? Fora da área, parcialmente, né? Como a área é um retângulo, então isso aqui vai estar dentro da imagem. Ele vai estar dentro desse retângulo aqui
esse ponto aí vai estar. E foi onde? Eu peguei justamente bem no meio da ponte, né? Então, esse conjunto de coordenadas aqui, né? Eu anoto ele e confiro com o meu Spring aqui se no mesmo ponto eu obtive o mesmo conjunto de coordenadas. Vamos ver aqui. Está bem em cima da ponte. Ó. Você vê, conforme dá o zoom, vocês não enxergam mais nada lá. Ó. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar o mouse bem em cima aqui. Tá? Ele está marcando ali no X 492,049. No meu aqui está 492,009. Então, está dando aí basicamente 40 metros, mais ou menos. Então, não tem problema. Né? 1 pixel, 2 pixels de diferença no máximo. Tá? E no Y, ele está dando aqui 7720,553. E no meu está dando 7720,551. Né? Menos de 20 metros. Tá? Mas é coisa pequena. Se eu desloco o mouse aqui, eu já corrijo isso. Tá? Então, por isso que eu tenho que sempre conferir. Se eu fiz isso, bateu com os pontos lá no Google Earth, perfeito. Tá? Perfeito, não tem problema nenhum. Essa imagem, ela está adequada e ela vai servir para ajudar até nos outros referenciamentos. Tá? Então, vamos lá. O próximo passo é o seguinte. Eu joguei a minha imagem Sybers, perfeito. Agora, eu quero jogar a minha imagem Landsat 8, né? Lembra que vocês baixaram tanto a imagem do Sybers 4 quanto o Landsat 8, que é um outro satélite. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não posso utilizar o assistente de importação de imagens Sybers, porque ele não é Sybers. Assim que você puxar essa imagem, ele vai falar, não é imagem Sybers. Tá? Então, eu tenho que fazer de uma outra maneira. E a outra maneira vai ser de forma direta. Tá? A gente vai fazer de forma direta para vocês verem. Como que eu faço isso? Vamos lá, passo a passo. Antes, né, eu vou desabilitar aqui. Tá? Antes de eu jogar as imagens do Landsat, eu vou criar também, né, um modelo de dados Landsat para ficar aqui bonitinho também. Tá? Então, venho modelo de dados, né? Landsat 8, tá? Ela é uma imagem, vou criar, executar, fechar, agora eu vou poder jogar lá, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu venho em arquivo, importar dados vetoriais e matriciais, no caso a imagem é um dado matricial, né? Ele vem em pixels, tá? Eu venho em arquivo, tá? Vou lá na minha pasta, né? Do Landsat 8, ela aqui, tá? Vou abrir a pasta. Pode ser que não apareça nada. Por quê? Porque o tipo de arquivo vai estar como se fosse vetor aqui, tá? Então, eu abro aqui no tipo de arquivo e vai ter um monte, tá? Essa imagem, as imagens de satélite, ela vem em TIFF, GeoTIFF, tá? Só procurar aqui, ó. Shapefile, Surfer, DXF, olha lá, TIFF, GeoTIFF. Apareceram todas, tá? Eu vou selecionar todas, tá? Eu poderia fazer uma a uma, mas é melhor já fazer com tudo, tá? Olha lá, mesma mensagem. Existem dados fora da área de projeto. Expande a área? Não, não expande a área, tá? Ele já traz as informações da imagem, lá, resolução de 30 metros. E agora eu só venho aqui, ó, na aba da saída. Eu tenho que escolher aonde que eu vou jogar. O projeto está certo, né? A categoria está errada, porque se eu jogar nessa categoria, ele vai vir aqui para baixo. Né? E a gente quer separar. Então, vem categoria, ó, que a gente acabou de criar ali, ó. Bonitinho aqui. Seleciona, né? Eu vou deixar sem nome, por quê? Porque eu estou importando 4 imagens ao mesmo tempo. E quando eu deixo sem nome, ele puxa o nome do arquivo que já está nele, né? Da mesma forma que aconteceu com o Sybers, tá? Então, eu deixo sem nome e venho aqui em executar. Ok, ele vai dar essa mensagem falando que todos serão importadas com esses nomes. Tá? E vamos deixar ele trabalhar para a gente aí. Se em algum momento o programa de vocês dá aquela informação lá não respondendo,
vocês não mexam, não dê nenhum clique, que ele está trabalhando, tá? Se vocês clicarem no momento que ele estiver mostrando lá, não respondendo, e a tela ficar branca, aí deu zica. Aí tem que fechar tudo, reiniciar e voltar, tudo bem? Mas se ele ficar assim, igual, né, a tela normal, mas só aparecendo, não respondendo, tá? Não tem problema, deixa ele trabalhar que ele está fazendo certinho. Mas se ele tiver marcado aqui não respondendo e eu for clicar, dar vários cliques, aí a tela vai ficar toda branca, né? Aí ele vai paralisar. Aí você vai ter que, né, dar um Ctrl Alt Del, fechar o programa, abrir novamente. Tá? Essa é uma dica que eu dou. É dos macetes do Spring. Tá? Ele já terminou, veio para cá, né? Posso fechar. Olha as imagens aqui, né? Eu posso carregar elas aqui. Vocês vão ver isso depois. Tem uma aulinha só para isso, de carregar, de fazer contraste, né? Eu posso carregar ela monocromática, né? Ou atribuir cores como a gente fez. A diferença, tá, do Landsat para o Cibers 4 é que eles são de resoluções diferentes, tá? Ele tem períodos diferentes e também tem a seguinte questão: são cenas de tamanhos diferentes, tá? Ó, eu vou carregar uma aqui do Landsat 8, tá? E vou carregar uma aqui do Cibers 4 para ver o que acontece. Não sei se ele vai pegar a mesma área. Talvez pegou a mesma área devido ao nosso recorte. Então, beleza, melhor ainda. Mas, dependendo do tamanho da área, é muito provável que as cenas não ocupem exatamente o mesmo lugar. Então, em algumas áreas eu posso ter uma borda de uma imagem mais para um lado e do outro não. Mas, se todas elas estiverem dentro da área do recorte, ela ficará certinha. Pois bem, bom, eu joguei a Landsat 8 aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa para a gente conferir, tá? Eu vou fazer uma composição. Ó, observe que são satélites diferentes, a nomenclatura é diferente. Mas para o Landsat 8, aqui é o azul, banda 3 é o verde, banda 4 vermelho e banda 5 infravermelho. Tá? E referem-se às mesmas dessas daqui, tá? Com pequenas variações, pequena coisa mesmo. Então vamos montar uma composição que a gente consiga distinguir, né? A primeira, que é a banda do azul, como azul, a segunda de verde com verde, e a terceira, que é vermelho com vermelho. Tá? Aí vocês podem falar, nossa, tá meio ruim a imagem. Realmente, a gente vai ter que fazer o quê? Aplicar, né, o contraste nessa imagem aqui. Vamos lá. Imagem, contraste. Observem que é um pouco diferente do outro satélite, é claro, é óbvio. São imagens diferentes, resoluções diferentes. Eu tenho muito mais dados, né? Porque se eu tenho o mesmo tamanho com resolução de 20 metros, eu tenho muito mais pixel, né? Do que uma por 30 por 30. Né? Então, por isso que são diferentes. Mas, para aplicar o contraste, é a mesma coisa. Vem aqui no canto, né? Bem próximo do início da primeira barrinha aqui, clico com o botão do lado esquerdo. No finalzinho aqui, clico com o botão do lado direito. Mudo o canal, vou aqui no verde, repito o processo, botão esquerdo, botão direito, mudo o canal, botão esquerdo, botão direito, aplicar. E vocês vão falar, nossa, a imagem do Landsat 8, que tem resolução maior do que a do Cibers, me parece melhor. Eu também diria isso, parece melhor mesmo, né? Então vamos lá. Vamos salvar isso aqui como sintética. Tá? Eu seleciono sintética aqui, vou dar o mesmo nome, não tem problema eu dar o mesmo nome, porque ele está numa categoria diferente, tá? E vou salvar. Beleza, salvou, posso fechar, não preciso manter esse contraste, né? Porque eu já salvei uma síntese dela, tá? Venho aqui, tiro desconecto cada uma das imagens com as cores e venho aqui só na sintética e carrego ela. Tá? Vamos ver essa imagem mais de perto. Só para vocês verem quanta informação a gente tem. Né? Olha que interessante aqui, ó, nesse trecho de rio aqui. Observem a coloração da água. Né? Por que isso? Provavelmente, né, quando a água está refletindo mais, é porque tem muito sedimento em suspensão. Né? Então, provavelmente são áreas onde eu estou tendo muito processo erosivo, quando chove vem muito sedimento, né? E aí vai reduzindo, né? Porque é uma área de represa,
né? Então, olha só que legal isso. Olha, eu tenho essa lagoa com esse comportamento, né? Muito provavelmente atrofizada. Não sei se eu tenho outra lagoa aqui próximo, mas ela tinha um comportamento diferente. Deixa eu só... Aqui é uma outra lagoa. Né? Provavelmente está toda tomada por algum tipo de alga, né? Deixa eu ver se eu acho algum açude, né, que não esteja, cuja água esteja, tá vendo? Né, numa coloração um pouco diferente. Mas a riqueza de informação que a gente tem nessas imagens, tá? Bom, a ideia era fazer o quê? Verificar se essa imagem que eu joguei também de uma forma direta, vocês viram que nós nem chegamos perto de registro, né? Se essa imagem que eu joguei aí, se ela está adequada, né? Ela tem que bater exatamente com a outra, tá? Então, vamos lá. Uma forma fácil de fazer isso, quando eu já tenho uma registrada, é o seguinte. Eu carrego uma imagem na tela principal, observem aqui embaixo, tá vendo? Tela principal, tela auxiliar, tela 2, tela 3, tela 4, tá? Todos os comandos são para a tela, né, principal, a não ser que você mude aqui. Tá? Então, eu carreguei aqui Landsat 8 na tela principal. Vou vir aqui na auxiliar e vou carregar a sintética aqui da Sivers 4. Tá? Olha lá ela lá. Tá? Bonitinha. Tá? Bonitinha aqui também. Agora é o seguinte, né? Isso provavelmente vocês já devem saber, porque está na outra aula lá, né, dos principais comandos do Spring. A gente vai fazer um comando que se chama acoplar. Eu vou acoplar a imagem da tela principal com a imagem da tela auxiliar. Tá? E assim eu posso ver as duas ao mesmo tempo. Tá? Então, para isso, eu tenho que ter uma imagem carregada em cada aba. Né? É essa ferramenta verdinha aqui. Ó. Deixa eu aparecer ali, ó, acoplar. Ele vai perguntar, o que você quer acoplar? Nenhuma, auxiliar, tela 2 ou tela 3? Eu quero acoplar a tela auxiliar. Tá? Então, já está acoplado. Eu posso vir aqui e verificar ou tirar. Deixa eu dar um zoom aqui nessa área do açude aqui, ó, que vai ser ideal para a gente verificar. Tá? Agora, é o seguinte, para mim ver a imagem que está por baixo, acoplada, eu venho aqui nessa ferramenta, cursor de área, tá? Olha lá, ele mudou. A operação é o seguinte, e eu sei que muita gente vai sempre esquecer até ficar bem familiarizado. A forma correta é assim, ó. Você vai pensar numa área visualmente, tá? Eu não cliquei em nada ainda, mas eu quero pegar essa área aqui no entorno aí desse açude aí, desse lago, né? Dou um clique com o botão do lado esquerdo do mouse. Ó, eu cliquei, vocês não ouviram, mas eu cliquei, tá? E soltei, tá? Eu estou puxando o mouse. Vocês estão vendo que está formando uma linha, né? Um quadradinho, um retângulo aí, tá? Quando eu clicar novamente, eu vou definir o tamanho da minha área. Então, eu clico novamente com o botão do lado esquerdo, assim que eu escolhi o tamanho que eu quero ver. Esse tamanho. Cliquei novamente. Olha lá, ele vai sair, né? A linha ficou aqui, tá? E aí eu clico com o botão do lado esquerdo ainda, dentro dessa área. Olha lá. Ó. Essa imagem aí que vocês estão vendo é a imagem de baixo. Observe que ela está exatamente na imagem, na outra que estava certa. Ó, observem as estradas, né? O que vocês têm que relevar é o seguinte, às vezes, algumas áreas, você não pode, aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, fazer um recorte menor aqui. Fazer um recorte menor. Estão vendo aqui, ó, tá? A coloração está diferente, por quê? Porque era uma área de cultura e provavelmente aqui, ó, na imagem mais recente, já foi colhido. Agora, anterior, ainda não, ainda estava lá. Mas o que vocês precisam se guiar são pontos fixos, né? Geralmente estradas, rodovias, ó, açudes, né? Maciços florestais. Vamos ver se tem uma área de maciço florestal para vocês verem, né? Vou sair desse cursor, vou vir aqui no zoom. Aqui tem um maciço florestal legal. Né? Vamos ver. Repetir o processo. Dá um clique, faço um quadrado, clico de novo, clico dentro agora. Olha lá, olha só que beleza. Ó. Nossa, o registro dessas imagens, né? Quer dizer, a importação dessas imagens
foi perfeita, ó, não tenho que mexer. Então, quando ocorre dessa maneira, nossa, você já economizou um tempo, nossa, de outro mundo, tá? Então, essa primeira etapa, que eu quero que vocês depois refaçam, é justamente isso daí, tá? Tudo bem? E aí, façam a verificação. Vamos pegar uma outra área aqui, para ver. Pereira Barreto, né? Olha lá, ó. Olha só, canal, a ponte nova, olha só. Nossa, tá perfeito. Então, quando vocês fizerem dessa forma e bateu, né? Eu não precisei conferir essa outra com o Google Earth. Eu acoplei e vi que está certinho. Então, não tem problema, essa imagem está adequada, tá? Então, depois de eu fazer a conferência, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, né, desacoplo, coloco nenhuma, venho na tela auxiliar, descarrego a imagem que estava carregada lá, né? Volto na tela principal, né? Vou dar um recompor aqui para ele voltar na tela normal, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Se a sintética do Cibers 4, ela pega toda a área. Deixa eu ver rapidinho aqui, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Aqui, ó. Justamente nessa área aqui, gente, ó. Para vocês verem que uma imagem é diferente da outra. Observe que esse pedacinho aqui, ele veio, né, na Cibers 4. Se eu desativar e ativar do Landsat, ele cortou aqui, ó. Não foi erro nenhum. O que acontece? É a órbita do satélite. Ele vai pegando assim na diagonal, né? A gente cortou ela, então basicamente ela viria essa aqui, ó. Viria mais ou menos essa cena aqui, ó. Tá? Então, digamos que eu tenho uma área e eu vou precisar desse biquinho aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um registro, né, da imagem do lado e depois fazer o que a gente chama de mosaico. Mas isso a gente vai ver mais para frente, na aula da semana que vem. Pois bem, perfeito, né? O que eu falei lá no início? Que geralmente essas imagens mais atuais, nossa, é uma beleza, uma belezura trabalhar. Não quer dizer que vai ser sempre assim, tá? Então, o que eu propus aí? Eu propus, por exemplo, digamos que eu quisesse fazer uma análise multitemporal, pegar uma imagem mais antiga, da mesma área, para avaliar isso daí. Então, o que a gente vai fazer? Que são basicamente aquelas imagens que eu pedi, que eu vou estar pedindo no exercício para vocês baixarem. Eu baixei aqui a Cibers 2B, né, que é um conjunto de imagens mais antigas. São de 2011, tá? Essas imagens aqui do Cibers 2B de 2011. Tá? Por que Cibers 2B? Porque eles lançaram o Cibers 2, e aí uma das bandas lá, que eu acho que justamente a banda do azul, a banda B, estava dando problema ou algo assim, e depois tiveram que fazer uma correção, né? E aí começaram a emitir imagens com esse nome aí. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou tentar jogar essas imagens do Cibers 2, e olha que ela é uma imagem Cibers, hein? Para ver o que vai acontecer. Tá? Como ela é Cibers, eu vou tentar pelo assistente do importador. Tá legal? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um modelo de dados para receber essa imagem, né? Cibers 2B, ela é uma imagem, criar, executar, vou fechar ela aqui, tá? Então agora eu vou em arquivo, assistente de importação Cibers próximo, selecionar a parte onde tem os arquivos, né? Ela está aqui, Cibers 2B, seleciono todas as imagens, tá? Venho aqui em abrir, tá? Próximo, dentro do banco de dados Ilha Solteira, tá certo. Dentro do projeto município, tá certo. Dentro da categoria imagem, não, eu criei uma categoria específica, Cibers 2B, tá? Os nomes dos PIs vai ser dessa maneira aí, né? Vai seguir. Depois eu posso renomear se eu quiser, mas a princípio vamos deixar assim, tá? Ok, executar. Existem dados fora da área do projeto, expande a área? Não. Então depois vocês vão ter um trabalho de outro mundo para reduzir o tamanho dessa área. Então, vamos lá.
Ok, realizada com sucesso, fechou. Cibers 2B, tá aí. Deixa eu carregar ela na tela. Ver como é que tá aqui. Expandir um pouco mais. É a banda 1, que é do azul. Banda 2, que é do verde. Banda 3, que é do vermelho. A banda 4, que é do infravermelho. E essa banda 5 é a que a gente chama de banda pancromática. Observe que entre os próprios Cibers, eu tenho diferença entre as bandas, né? Tá? Aí você pode me falar, professor, mas como é que você sabe isso daí? Eu vou até excluir essa banda pancromática aqui, que ela não precisa. Tá? Deixar só as 4 principais. É porque eu já trabalho há muito tempo com isso, né? Então eu sei que o Cibers 2, né? A banda 1 é do azul, a banda 2. Mas é muito simples, caso vocês tenham dúvida. Só digitar lá no Google, por exemplo, na pesquisa, características Cibers 2. Aí vai aparecer lá, banda 1, de tal comprimento de onda, confere ao azul. Banda 2, né, confere a banda do verde, de tal comprimento de onda. E quando eu fizer a mesma coisa, características Cibers 4, ele vai mostrar, só que ele vai mostrar de forma diferente. A banda do azul vai ser a banda 5, a banda do verde vai ser a banda 6. Tá? Eu, como trabalho muito com isso, então já estou decorado. Tá? Mas a ideia é essa. Aqui é a banda do azul. Tá? Uma coisa interessante também é que o Cibers 2B ele trabalhava numa órbita totalmente diferente, né, do Cibers 4. Né? É outro satélite, foi lançado numa órbita mais baixa ou mais alta, dependendo, né? E aí ele capta uma área maior ou menor, tá? Então vocês têm que entender isso. Cada satélite ele vai ter, por mais que o comprimento de onda seja o mesmo, né? Ele pode ter algumas coisas diferentes. Outra coisa que vocês vão ter que relevar também é que, se eu me lembrar aqui, é que é uma imagem de um ano mais antiga. Então, é claro que os satélites mais recentes eu tenho sensor muito mais sofisticados, cujas qualidades das imagens são muito melhores. Tá? Eu vou montar a composição normal. A banda 2 é o verde e a banda 3 é o vermelho. Tá? Eu vou fazer o mesmo contraste aqui. Tá? Do lado esquerdo, um clique. Do lado direito, um clique. Do canal, do lado esquerdo com o lado esquerdo, do lado direito com o botão do lado direito. Tá? Do lado esquerdo com o lado esquerdo, do lado direito com o lado direito. Aplicar. Maravilha. Né? Eu vou salvar ela como sintética, para mim não precisar ficar trabalhando toda hora com essa composição, né? Vou dar o mesmo nome, até porque é em outro modelo de dados aqui, então não vai misturar. E salvar. Ok. Fechar. Não vou manter o contraste, porque eu vou desabilitar elas aqui. Tá? E carregar a sintética. Olha ela aí, que beleza. Tá? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Agora eu preciso saber se essa imagem foi importada corretamente. Né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui a Landsat 8, que é uma imagem que parece que ficou bem melhor, carregar ela na tela principal. Tá? Vou vir na auxiliar, vou carregar a Cibers 2B, que eu acabei de fazer aqui. Tá? Deixa eu ver agora. Beleza. Agora eu volto na principal e vou acoplar, né, a primeira na segunda, na auxiliar, para ver se está certo. Tá? Eu vou lá no local que é mais fácil para mim avaliar. Lembrando que a Cibers 2B parece que está faltando um pedaço aqui da órbita dela. Tá? Mas vamos lá. Quando vocês fizerem a parte do mosaico, aí vocês vão entender. Quando eu tiver faltando uma imagem, eu vou ter que juntar a imagem de um período com o outro. Vamos aqui nessa área do açude aqui, que é o mais legal para a gente avaliar. Venho aqui, ele já está acoplado, né? Então eu venho na ferramentinha que faz a avaliação da acoplagem, dou um clique, solto, desenho o tamanho que eu quero, dou um outro clique, agora eu clico dentro do quadradinho. Olha lá, olha só, gente. Eu fiz o mesmo processo, né? São imagens Cibers,
do mesmo jeito, porém, a gente viu que os primeiros que a gente fez está correto, né? E esse segundo aí? Hã? Olha a distância que está de um de outro. Tá? Então, é um erro totalmente inadmissível. Tá? Imagine que isso aqui, essa outra imagem, eu quisesse avaliar, por exemplo, uso e ocupação. Nessa área onde eu tenho o açude aqui, ó, quer dizer que o açude sumiu totalmente e virou pastagem, solo exposto, e em outra área apareceu um açude. Né? Totalmente inadequado. Né? Vamos pegar aqui dentro da área urbana de Ilha Solteira, para vocês verem. Né? Ferramentinha de acoplagem. Clico aqui dentro. Olha a Solteira como é que está deslocado, gente. Não tem como. Vamos pegar na borda do rio, né? Deixa eu pegar aqui e arrastar. Vai ficar bem interessante de ver isso aqui. Volto lá na ferramentinha. Olha lá. Tá? Então, o que acontece? Fala, poxa vida, essa imagem não presta? Essa imagem, não é que ela não presta, ela presta. Digamos que eu precise dela para analisar como era, como estava a vegetação, como estava o nível do rio em 2011. Eu tenho que usar ela. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um tratamento dessa imagem, tá? E vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer o registro. Tá? Tudo bem? Eu acho que ficou bem evidente, ficou bem claro isso daí, essa questão, porque que é importante. Né? Eu não posso usar uma imagem e, se eu fizer essa importação, ela vem, o programa não nega. Está mandando? Pode vir. Eu aceito. Eu carrego na tela. Mas se ela tiver com erro, você vai ficar com erro, né? E isso vai prejudicar todos os seus processamentos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou excluir. Né? Eu vou aqui suprimir essas imagens, tudo. Né, do Cibers 2B. Ou eu posso clicar aqui com o botão do lado direito e suprimir, né? Ou eu posso simplesmente selecionar a imagem aqui, né? Clicar em Delete, suprimir plano. Ele vai apagando também. Tá? Eu vou deixar o modelo de dados dele pronto, porque depois a gente vai fazer. A gente só vai fazer o tratamento dessa imagem, tá? E dar continuidade. Então, tendo em vista que a gente chegou até aqui, eu estou pensando seriamente em parar por aqui. E amanhã eu mostro o registro, né? E aí fica a semana inteira da semana que vem, na quarta e quinta, só para vocês fazerem a atividade. Tá? Eu vou encerrar aqui, deixa eu fechar, depois a gente conversa certinho. Eu já é 3h12, e pelo tanto que eu converso, não vai dar nem tempo de fazer... Eu vou tentar fazer só o tratamento das imagens. Tá? Acho que vai dar certo. Não, melhor fechar e fazer depois. Vamos lá. Vou fechar aqui o programinha. Tá? Convert. Voltando aqui à nossa apresentação. Interromper.